bom dia a todos. Prazer estarmos aqui mais um domingo, mais um dia do Senhor e uma oportunidade de aprendermos juntos dele em comunhão uns com os outros. Vamos iniciar nossa escola bíblica então orando, pedindo a Ele graça para que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos porque até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor tem nos abençoado e tem nos propiciado com mais um dia de vida, onde nós podemos aprender mais do Senhor através da sua palavra, da sua revelação, para que nós possamos aproximar mais de Ti. Por isso, ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para que, de fato, fortalecidos no Senhor, nós possamos ser cada vez mais semelhantes a Cristo, refletindo a Tua luz e o Teu caráter. Molda-nos, ajuda-nos e fortalece-nos enquanto igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica, então. Bom dia aos que chegaram agora. Terceira aula no tema desse mês, ame a sua igreja, vivendo na embaixada do reino. Na primeira aula, nós basicamente refletimos sobre o que é pertencer a uma igreja, o que significa fazer parte de uma igreja local e por que isso importa. Na aula passada, vimos a importância de não somente fazer parte nominalmente, mas de fato congregar, se envolver. Na aula de hoje, queremos expandir um pouco mais, queremos entender a importância de acolher, de servir. E na aula que vem, a última, pretendemos vegetar no assunto evangelização. Compreendemos que à medida que Deus nos alcança, Ele vai expandindo como que o poder dele que atua em nós de um modo cada vez mais abrangente, de modo que nós podemos ser sal e luz de fato. Pois bem, essa escola bíblica, eu tenho basicamente recomendado 2 livros, sempre temos recomendado aqui 2 livros, caso vocês queiram se aprofundar. Já avancei. Ué, não consta aqui os 2 livros, espera aí. Aqui. Esses são os 2 livros. À sua esquerda, Ame a Sua Igreja, da editora Pronobis, um livro bem prático, vale a pena a leitura, se você busca se aprofundar um pouquinho sobre esse tema, esse seria o primeiro livro que eu recomendaria. Depois, à sua direita, tem Igreja Regenerada, da editora Fiel. É um livro prático também, mas um pouquinho mais abrangente, um pouquinho mais robusto, um pouquinho mais acadêmico. Também vale muito a leitura. Pois bem, agora deixa eu voltar aqui. Perfeito. Irmãos, vamos fazer o seguinte exercício. À medida que nós somos alcançados pela graça de Deus, à medida que Deus cativa o nosso coração, à medida que Deus nos alcança pelo seu amor, qual é o resultado imediato dessas coisas? O que Ele requer de nós à medida que nós somos alcançados pelo seu amor em relação ao nosso próximo. Pense um pouquinho. À medida que Ele nos alcança, Ele também requer de nós alguma coisa. À medida que nós somos transformados, nós, a partir disto, somos alvos de algumas, digamos, exigências. Afinal de contas, a quem muito é dado, também é cobrado. Responsabilidades
ou melhor, grandes privilégios sempre andam juntos com responsabilidades. Então, à medida que nós somos alvos desse pertencer, desse congregar, que é tão importante e que nós vimos nas 2 aulas passadas, qual o movimento primordial que acontece na vida de um cristão? Alguém? Então, irmãos, eu quero que vocês se sintam bem à vontade, de fato, para interagir, porque às vezes nós esquecemos que se trata de uma escola bíblica. Às vezes nós esquecemos que, de fato, se trata de um momento de interagir. Você pode tirar dúvidas, você pode fazer comentários, você pode ficar à vontade. Estou usando o microfone para sair na gravação. Geralmente eu tento ficar aqui também, para ficar enquadrado no vídeo. Mas, por favor, não desconsidere o fato de que, sim, não é uma pregação formal e, sim, é uma escola bíblica. Um movimento da graça que, basicamente, nós vemos aqui nas Escrituras Sagradas, que, à medida que nós pertencemos à igreja, à medida que nós congregamos, à medida que nós somos afetados pela graça de Deus, nós vamos permanecer as mesmas pessoas? Vamos permanecer iguais? Ou será que existe um impacto? Ou será que existe alguma transformação? O que acontece? Somos mudados, somos transformados. E isso se reflete, obviamente, em relação ao nosso próximo, isso se reflete, obviamente, na vida da igreja local, à medida que nós integramos uma igreja local. Então, nós vemos um movimento da graça acontecer. Nós pertencemos, sim, mas, à medida que nós pertencemos à igreja, nós passamos a ser chamados, convocados a acolher outras pessoas, a, de fato, receber outras pessoas, a demonstrar a graça de Deus na vida de outras pessoas. Então, nós pertencemos, e essa foi a ênfase nas 2 primeiras aulas, passamos a pertencer do corpo de Cristo, mas à medida que nós pertencemos, nós vamos como que transbordar, nós vamos acolher também outras pessoas que vêm e que nós entendemos que também são necessitadas. Afinal de contas, nós mesmos, um dia nos vimos fora do corpo de Cristo e necessitados de acolhimento. E um dia nós somos acolhidos nesse corpo de Cristo, pelo próprio Cristo e também pela Igreja de Deus. E agora nós somos chamados a refletir o Deus Altíssimo que um dia nos alcançou. Em Romanos 15, 7, nós lemos: portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Acolham uns aos outros, como um dia Cristo acolheu vocês. Então, uma consequência imediata de sermos acolhidos por Deus é que nós também vamos acolher uns aos outros. Uma consequência imediata de sermos acolhidos pelo Deus Altíssimo é que nós teremos braços abertos, olhos perceptíveis a enxergar necessidades do nosso próximo e, de fato, acolher uns aos outros. Sermos instrumentos de Deus, ferramentas dele, para que, de fato, possamos acolher uns aos outros. E esse é um movimento da graça natural em nossos corações. No entanto, existem obstáculos para que nós possamos acolher uns aos outros. Obstáculos que nós, às vezes, construímos, que a sociedade ao nosso redor, muitas vezes, constrói. Obstáculos que, muitas das vezes,
estão no nosso subconsciente ainda do velho homem e obstáculos que muitas vezes nós temos de lutar. Alguns de nós têm mais facilidades, outros de nós têm menos. Mas nós podemos fazer aqui uma distinção entre dois conceitos que nós vamos chamar de favoritismo e gracismo. Favoritismo e gracismo são dois conceitos opostos, mas nós podemos vê-los ambos nas Escrituras Sagradas. Pense, por exemplo, quando Pedro, lá no livro de Atos, num certo momento, ele se senta... Na verdade, isso é registrado pelo apóstolo Paulo lá em Gálatas. Ele se senta à parte num certo momento, porque ele entende que os gentios que estavam ali, eles eram pessoas rejeitadas pelo povo judeu. E ele estava querendo ser reconhecido pelo seu povo. Então, Pedro, num certo momento, mesmo sendo o apóstolo que era, ele demonstra um certo favoritismo pelo seu povo judeu. E aí sim, lá no livro de Atos, vemos os grandes dilemas que Pedro enfrentou com Cornélio, por exemplo, que chega à casa dele depois de ter tido um sonho. E Cornélio não era um judeu. E basicamente nós vemos uma luta interna de Pedro em acolher pessoas diferentes, pessoas de fora da sua etnia. E em todo tempo vemos nas Escrituras uma ênfase na graça, em recebermos pessoas das mais diferentes formas, línguas, nações, gentios, judeus. E em todo o tempo vemos esse claro contraste, visto que Cristo ele não morreu especificamente pelos judeus, especificamente pelos gentios, especificamente por brancos, especificamente por negros, especificamente por brasileiros, especificamente por espanhóis, especificamente por índios, especificamente por pessoas que moram na zona urbana ou na rural. Não! Cristo morreu por todo tipo de ser humano que nele deposita a sua fé. No entanto, seria bastante inocente da nossa parte nós dizermos que, de fato, nós temos facilidade com todo tipo de pessoa. Pense se, por exemplo, hoje, chega aqui na nossa igreja uma pessoa que passou a vida toda morando lá no sul da África, com aquelas roupas típicas que eles vestem, e que essa pessoa ainda tenha passado a vida toda numa religião de matriz africana, com aquelas maquiagens diferentes que eles utilizam, muitas vezes naquelas religiões, e com um tipo de linguajar a respeito da divindade típico de uma religião de matriz africana. Nós somos tendenciosos. É claro que nós não iríamos olhar para essa pessoa de uma maneira igual. A nossa tendência pecaminosa é fazer distinção entre seres humanos. Nós falhamos muitas vezes em compreender que essa pessoa que nós mencionamos agora é tão necessitada da graça de Deus quanto qualquer outra pessoa, e que se ela entra pelas portas da nossa igreja, é porque Deus está movendo-a a escutar o Evangelho também. Então, nós temos várias tendências assim. Então, temos aqui alguns critérios, algumas distinções entre o favoritismo e o gracismo.
Oi, por favor. Sim. Um breve testemunho sobre a transformação. Um certo dia, fui roubado numa bicicleta. Aí, durante o caminho do local até perto de casa, eu vim assim com o coração, sabe, indignado, e andando por todos os lugares possíveis que eu achava que poderia encontrar o rapaz. Quando veio, me deparo com ele vindo de frente para mim com a bicicleta. Aí, na mesma hora, né, fui para cima dele, só falei e disse: essa bicicleta é minha, tu me roubou. Aí peguei a bicicleta e ele se foi. Certo dia a gente se encontrou ali na Ipiranga, no lixão, e ele não me reconheceu. E aquilo me veio no coração, mas eu preguei a palavra de Deus para ele. Não quis saber de relembrar uma coisa. Falei da graça de Deus. Então, essa parte de transformação é importante, que mesmo a gente tendo embate com algumas pessoas, o que prevaleceu foi a graça de Deus em manifestar o amor por aquela vida. E eu anunciei a palavra de Deus ali, catando umas coisas junto com ele e falando como Deus é bom, maravilhoso, que amava ele. Mas ele não relembrava que eu foi aquela pessoa a qual tomou a bicicleta dele porque era minha. Eu reconheci. E que coisa maravilhosa, né? Quando a palavra de Deus nos dá uma direção e a gente deixa assuntos que não edificam, mas aquilo que edifica, a gente, como diz, passa a ter amor e empatia por aquela pessoa que até nos prejudicou. Mas o interessante é ela conhecer a graça de Deus, né? Perfeito. Então, isso foi para mim assim, sabe? Eu tive um embate, mas ao mesmo tempo a graça de Deus prevaleceu para que eu, como diz, considerasse aquela alma preciosa para o Senhor, né? Então, foi uma experiência que eu presenciei na própria carne, né? Momentos de fúria, mas passado o tempo eu encontro o rapaz e preguei a palavra de Deus para ele ali, sem ele saber que eu era aquela pessoa que tomou a bicicleta dele, a qual ele tinha roubado. Interessante, né? Sim, você levanta um ponto muito bom. Já te dou a palavra, William. Muitas das vezes o nosso favoritismo, ele decorre da nossa falta de perdão. Nós deixamos de perdoar, então nós criamos barreiras em relação a algumas pessoas e deixamos de manifestar a graça de Deus a essas pessoas, quando na verdade Deus nos chama a perdoar e a manifestar a graça de Deus aos mais variados tipos de pessoas. De fato, lembrando o que Cristo fez por nós, perdoando e manifestando o seu amor. Muito bom. Por favor. Só um comentário a respeito do que ele falou, e se não tivesse ocorrido a história da bicicleta, pode ser que esse rapaz não tivesse ouvido sobre o Evangelho, que ele não tivesse ouvido sobre a palavra de Deus. Sim. Foi necessário para que ele, no outro dia, pudesse ouvir a palavra de Deus, porque nunca é sobre nós, é sempre sobre ele, e ele queria que isso acontecesse para esse rapaz ouvir o Evangelho naquele momento. Então, tudo foi planejado por ele. Perfeito. Tudo foi planejado por ele para que a graça dele se manifestasse vivamente. Muito bom. Excelente, irmãos. Então, há algumas distinções que nós vemos entre favoritismo e gracismo. O favoritismo, basicamente, ele tem um critério. E o seu critério ele julga pela aparência e exige status. Ele vai exigir com que a pessoa se enquadre em determinados parâmetros, determinadas métricas, para que então possa manifestar o amor de Deus a essa pessoa. Já o gracismo estende favor independente de cor, classe, cultura, independente de quem seja. Afinal de contas, nós somos chamados a manifestar o amor de Deus a todo tipo de gente. Muitas das vezes não, sempre é mais fácil estender a mão para alguém que se parece conosco, para alguém que é semelhante a nós, para alguém que tem uma personalidade semelhante, um temperamento semelhante, uma classe semelhante. Mas a verdade é que Deus nos prova, Deus nos testa, e nós aprendemos a manifestar o amor de Deus à medida que nós lidamos com pessoas diferentes de nós.
Somos, de fato, amadurecidos na fé à medida que nós lidamos com pessoas distintas, com personalidades distintas, temperamentos diferentes, classes totalmente opostas. Assim, nós vemos, de fato, se somos ou não maduros, se estamos ou não caminhando com Cristo. Posicionamento, favoritismo desiguais, mas faz distinção. O gracismo constrói deliberadamente comunidades multiétnicas. O favoritismo, quanto ao acesso, manda os indesejados para o fundo da igreja. O gracismo desconstrói sistemas de castas e compartilha a mesa. Então, basicamente, à medida que nós somos impactados por esse gracismo, nós entendemos que quanto mais diversificada de pessoas a mesa de Deus, mais bela ela é. Porque justamente é assim que Ele quer o povo dele. Um povo diferente, um povo composto por diversas raças, tribos, línguas, classes. Um povo que, mesmo em meio às suas distinções, é unido pelo único laço de amor que os une, Cristo Jesus, mediante a sua graça no Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, basicamente, à medida que nós somos alcançados por Deus na igreja local, nós vemos um ciclo de graça acontecer. Nós vimos construindo esse ciclo de graça nas últimas aulas. Nós somos alcançados pelo Evangelho, recebemos o Evangelho em nosso coração, e à medida que nós recebemos o Evangelho em nosso coração, somos adotados por Deus. E essa é a raiz do Evangelho em nosso coração. Mas, à medida que nós somos alcançados em nosso coração pelo Evangelho de Deus, obviamente, nós não vamos viver sozinhos, mas nós vamos ser impulsionados a viver numa comunidade, pertencer a uma comunidade. Mas, à medida que nós pertencemos a uma comunidade, Deus não nos chama a nos mantermos inertes, a simplesmente estar ali por estar. Ele, de fato, nos chama a um movimento, a acolhermos uns aos outros, a, com esse gracismo, sermos instrumentos de Deus na vida uns dos outros, para que possamos, então, testemunhar, frutificar do poder de Deus. E aqui vai uma distinção. Nós temos hoje, em nossa era, um grande mito. O mito de que a igreja seja, talvez, o lugar de um espetáculo. Que a igreja de Deus seja um lugar onde ocorra performance. Grande parte das igrejas hoje se constroem em torno de performance. Como assim, em torno de performance? Pense na grande maioria das igrejas hoje, num culto. Tente imaginar um culto de uma típica igreja evangélica brasileira. Esse culto vai conter alguns elementos. Ele vai conter luzes fortes, som alto que você quase fica surdo. Vai conter dança, vai conter talvez um palco elevado de quase 2 metros de altura. Vai conter, quem sabe, uma arca da aliança ali atrás para ficar bonito, ou quem sabe alguns elementos diferenciados, luzes apagadas e coisas que criam um clima performático, fumaças. Todas essas coisas demonstram que todo o sistema da igreja que nós vemos hoje tende a nos induzir a sermos consumidores, a consumirmos um espetáculo.
a de fato nos assentarmos à mesa e consumirmos. É a velha igreja do Homer Simpson. Ele vai, no final de semana, para se sentir bem, para consumir um espetáculo, para, quem sabe, sair de lá melhor e viver uma vida, obviamente, totalmente desregrada, que não corresponde àquilo que ouviu. Então, basicamente, nós somos induzidos a sermos consumidores. Mas a Igreja de Deus não é um lugar onde nós vemos consumidores. O culto não é um espetáculo. A Igreja de Deus não é um lugar onde nós vamos ao domingo para consumir. Nós vimos, sim, para servir. E aqueles que servem não são somente aqueles que sobem a uma plataforma, não são somente aqueles que dão aula para as crianças, não são aqueles que fazem alguma coisa de um modo muito claro. Não. Por mais que você nunca venha subir na plataforma para fazer algo publicamente no culto, você pode servir de inúmeras formas à igreja local. E é isso que muitas vezes nós não percebemos. Deus não quer que nós sejamos consumidores. Se nós somos alcançados pela graça de Deus, se nós, de fato, somos alcançados pelo Evangelho, Ele nos chama a acolhermos uns aos outros. E como nós acolhemos uns aos outros? Nós vamos servir uns aos outros. Esse é precisamente o tema da aula de hoje. Nós somos chamados a servir uns aos outros, para que assim nós possamos expressar esse acolhimento uns pelos outros. Somos chamados a ser colaboradores do Deus Altíssimo. Então, o mito. A igreja como local de ouvir sermões, foco no evento, na passividade e na recepção individual. A verdade bíblica. A igreja como família diversificada, foco no serviço contínuo, na ação e no cuidado mútuo. Nós somos chamados a cuidar uns dos outros, a entender as necessidades uns dos outros, a orar uns pelos outros, a caminhar juntos uns com os outros. Vocês já pararam para perceber a quantidade de passagens no Novo Testamento que menciona a expressão uns aos outros? São muitas. Se nós pararmos para listar todos os versículos que mencionam uns aos outros no Novo Testamento, nós vamos fazer uma lista de dezenas de passagens que mencionam diretamente uns aos outros. E aqui eu estou falando de diretamente, porque se nós incluirmos indiretamente, nós teremos aí uma lista com centenas de passagens que mencionam a expressão uns aos outros. E é interessante, porque no mínimo, nós temos aqui uma clara ênfase das Escrituras. Porque se existe uma repetição assim tão clara e tão evidente, então, de fato, as Escrituras querem nos demonstrar algo aqui a respeito da natureza do serviço e da natureza do acolher uns aos outros. Então, veja, eu coloquei aqui na tela alguns exemplos de passagens. Como eu falei para vocês, são dezenas, mas citei apenas alguns exemplos aqui. Romanos 12:10. Amem uns aos outros com amor fraternal. 1 Pedro 5:5. Se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Filipenses 2:3. Considerando
os outros superiores a si mesmos. Depois, 1 Pedro, de novo, 4:9. Sejam hospitaleiros uns com os outros, mutuamente hospitaleiros. Tentei padronizar a NAA aqui. Gálatas 6:2, saiu cortado. Levem as cargas uns dos outros. 1 Tessalonicenses 4:18, consolem uns aos outros. Efésios 4:2, suportando uns aos outros em amor. Tiago 5:16, confessem os seus pecados uns aos outros. Gálatas 5:13, sejam servos uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Então veja a grande ênfase do Novo Testamento em nós, de fato, servirmos intensamente uns aos outros, estarmos uns com os outros, amando uns aos outros, sendo hospitaleiros uns com os outros. É impossível vivermos a vida cristã sozinhos, mais uma vez. Essa foi uma grande ênfase das duas últimas aulas. E por que é impossível viver a vida cristã sozinhos? Porque, de fato, Deus requer que nós vivamos uns com os outros. Aconselhai-vos mutuamente uns aos outros. Colossenses 3:16. Nós somos chamados a viver uns com os outros. Porque Deus, Ele não dá todos os dons a uma pessoa específica. Ele não deu todos os dons ao Vinícius. Não deu todos os dons a Carol. Não deu todos os dons à Dona Luísa. Mas Ele deu dons variados aos diferentes tipos de pessoas, para que nós possamos servir uns aos outros, para que nós possamos ser instrumentos de Deus na vida uns dos outros, enquanto corpo de Cristo Jesus. E é precisamente na igreja local onde nós praticamos algo que eu vou classificar aqui como ortopedia espiritual, com a ilustração que talvez seja mais fácil para mim enxergar do que para vocês. Veja, um ombro fora do lugar. Um ombro fora do lugar, né? É mais fácil de enxergar para mim. É óbvio que sim. Quando um ombro sai do lugar, dói muito, dói bastante. Andrew também pode falar. Não sei se mais alguém, além de mim, do Andrew, podem falar da dor de um ombro fora do lugar aqui, mas dói bastante. Não queiram essa sensação terrível. Veja, é na igreja de Deus, onde nós somos instrumentos dele para que o ombro volte para o lugar. Porque eu, particularmente, nunca consegui colocar meu ombro no lugar sozinho. Nunca. Por mais que ele tenha saído do lugar cerca de 10 vezes. E por mais que eu admire também algumas pessoas que consigam fazer isso sozinhos. Mas por mais que essas pessoas consigam fazer esse procedimento sozinhos, veja, é algo bastante perigoso. Os médicos não aconselham isso. Porque você pode romper com o ligamento sem perceber. Você não sabe o que está fazendo quando você coloca e força o seu ombro para voltar para o lugar. E é na igreja de Deus, onde nós somos instrumentos dele, para que nós possamos receber cuidado mútuo, nós possamos colocar o ombro no lugar de novo, quando ele sai. E sim, tenha certeza que ele vai sair do lugar em algum momento. Não literalmente, obviamente, mas todos nós tropeçamos de diferentes formas. E nós não iremos caminhar de uma maneira reta até o fim de nossa vida sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. É por isso que em Gálatas 6, versículo 1, nós lemos assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa. Mas como nós iremos restaurar alguém se essa pessoa não estiver imersa na vida da igreja local? E, por outro lado,
como nós poderemos ser instrumentos de Deus para cuidar de alguém se também nós não estivermos imersos na vida da igreja local, dispostos a servir a igreja local? E sim, todos nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Somos chamados a isso. O diagnóstico. Um osso deslocado causa dor terrível, porque perdeu sua relação natural com o corpo. O procedimento. Colocar no lugar causa dor, mas é uma dor restauradora. Precisamos de alguém que nos auxilie, obviamente. A postura exige vigilância, pois todos podemos cair na mesma falta e necessitar de restauração. Então, através dessa ilustração dolorosa, veja, nós vemos um dos grandes fatores que ilustram a grande importância de nós estarmos, de fato, vivendo a vida na igreja local. Encaminhando já para o final da aula, alguns passos práticos que nós podemos seguir para, de fato, servir mais intensamente a igreja local e acolhermos mais intensamente uns aos outros. Primeiro passo prático, à sua esquerda, bloco superior, assuma a membresia. Seja um membro identificável. Como assim identificável? Porque, às vezes, isso ocorre mais facilmente em igrejas grandes, o que não é o caso da nossa. Mas, às vezes, nós queremos entrar na igreja e nos tornar alguém invisível. Nós queremos ser membros, sim, mas nós não queremos que ninguém nos enxergue. Não é verdade? Queremos ser membros, queremos estar lá no hall de membros da igreja, porque entendemos que isso é importante, mas não quero que ninguém me veja. Eu quero a capa de invisibilidade do Harry Potter, para que eu possa entrar no culto, cultuar a Deus, mas que ninguém me enxergue e ninguém pergunte, por favor, como está a minha vida. Então, o primeiro passo prático que nós precisamos para acolher uns aos outros mais intensamente e servir mais intensamente é assumir a membresia. Seja um membro identificável. É inseguro e antibíblico viver fora da supervisão pastoral. Segundo passo prático. À sua esquerda, bloco inferior. Sonde seu próprio coração. Arrependa-se de qualquer orgulho oculto, racismo, elitismo ou preferências egocêntricas. Sim, porque mesmo enquanto servos de Deus, nós podemos muito facilmente dar vazão a esse tipo de sentimento, a esse tipo de acepção de pessoas. Mesmo enquanto servos de Deus, muitas das vezes nós podemos fazer distinção entre pessoas. Às vezes, inconscientemente. E Deus nos chama a sondarmos nosso coração. A, de fato, acolhermos pessoas diferentes. A pessoas que saem da nossa zona de conforto. A pessoas que nos desafiam. Somos chamados a isso. Terceiro passo prático. À sua direita, bloco superior. Abandone a cadeira de espectador. Ao chegar no culto, não espere ser servido. Seja um ministro ávido por abençoar. Mas eu não tenho dom nenhum. Mas eu não sei do que servir. Eu não sei o que fazer na igreja local. Eu acho que Deus não me deu muitos dons e Ele quer que eu fique aqui mesmo esperando um tempo. Irmãos, tenha a absoluta certeza de que Deus te deu algum dom. A questão é se você está buscando identificá-lo e se dispondo, entregando-se às mãos de Deus para que possa ser utilizado por Ele, ou não.
E a grande maioria dos dons não são dons tão visíveis assim. São muito poucas as pessoas que vão participar de um ministério de música, de um ministério infantil, que vão pregar publicamente a palavra de Deus, mas, no entanto, nós podemos manifestar o amor de Deus de múltiplas e variadas formas, em simples atos de serviço. Basta que nós estejamos atentos a perceber as necessidades da igreja local. E se você tem dúvidas do que você pode servir, se você já ora algum tempo a respeito e simplesmente não consegue identificar, não consegue, você vai fazer o seguinte: você vai falar com a liderança da igreja e vai se dispor ao serviço da igreja local. Certamente existem inúmeras áreas que você pode servir. Não tenha dúvidas disso. Quarto passo prático. Conceito 4. À sua direita, bloco inferior. Aplique as 3 regras da hospitalidade. Que 3 regras da hospitalidade? Vou lhe dar aqui 3 regras para que você seja uma pessoa mais hospitaleira. Veja só que fantástico. Primeira regra: uma pessoa sozinha é uma emergência. Como assim? Você já percebeu que algumas pessoas, na igreja local, elas tendem a ficar, principalmente visitantes, um pouco mais afastadas, mais acuadas? Se você é membro de uma igreja local, tenha uma pessoa sozinha como uma emergência. Visualizou uma pessoa sozinha? Tenha como uma emergência. O segundo ponto seus amigos podem esperar. É mais fácil e mais cômodo conversar com pessoas semelhantes a você, com pessoas que você já tem assuntos, com pessoas que você precisa de alguma forma falar. Mas lembre-se, segundo passo aqui, seus amigos podem esperar. Se eles já são seus amigos, você pode falar com eles em outro momento. Então, deixe para o momento posterior. E terceiro ponto, então, introduza o visitante aos outros. Seja a ponte do visitante com a igreja local. Assim, nós seremos instrumentos de Deus para que possamos acolher mais e mais pessoas na vida da igreja local. Amém? Alguém tem algum comentário? Alguma dúvida? Se não, nós vamos encerrar aqui essa aula com uma oração. Vamos orar?